Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Hoje falando de força e falando de fraqueza e falando de escolhas. Então eu trouxe um trecho de Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem, Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas. E nesse trecho, Calunga diz o seguinte: força é para você aguentar a pressão do mundo e manter a opinião. É para você manter a dignidade. É para você não choramingar por qualquer coisinha. Força é para continuar andando, apesar da ventania que empurra para trás. Essa força está toda aí em você, minha filha. Acreditar na verdade é uma força. Acreditar em Deus, acreditar no melhor. Não acredite tanto nos problemas e nas dificuldades, não. Bom, o Calunga está falando de força, e é lógico que ele está falando de força interior, né? Daquele sentimento que nos sustenta nos desafios, nas dificuldades, nos sustenta perante situações que acontecem e que nos atingem de várias formas, tá? E só que essa força, ela é uma força da alma, sabe? Essa força, essa fé, essa confiança, essa firmeza vem da alma. E às vezes a gente não encontra essa força porque a gente anda passeando muito pelo ego. E a gente já falou de ego aqui. Ego é uma construção, ego é essa personalidade que você apresenta para o mundo, né? Que você criou nessa encarnação, né? Com as suas experiências, com as suas ideias, né? Com as suas expectativas. E esse ego, então, ele começa a criar situações para você, tá certo? Porque ele tem como característica preservar-se, defender-se, né? Firmar-se nas suas ilusões. Então ele defende essas ilusões e muitas vezes ele responde por você antes de você refletir sobre uma situação, porque ele já está funcionando faz muito tempo. Então é muito comum, por exemplo, que o ego ele se defenda, né? Ele faz alguma coisa que ele talvez não devesse ter feito, né? Diz alguma coisa que talvez não devesse ter dito, né? Aí, na verdade, ele vem depois e fala: Ah, mas eu disse isso por causa disso, né? Eu disse isso porque eu fiz isso e isso e isso, e todo mundo tem que saber o que aconteceu comigo, tá certo? Então, isso é uma defesa, é uma ilusão de se proteger na sua própria imagem de si mesmo, tá bom? E às vezes também o ego tem um segundo tipo de defesa que é descontar no outro, né? Ou seja, algo que você fez não deu tão certo, né? Por causa do outro, né? Por exemplo, mas você também não podia esperar, né? Você não podia ter me perguntado primeiro, né? Você não podia ter me consultado. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz com que você acredite que as coisas não foram bem, mas que a responsabilidade não foi sua, foi do outro. Tá? E tem um terceiro modo do ego se defender, que é se adaptar à nova situação. Né? Então, depois que tudo aquilo aconteceu, ele fala: mas no fundo foi melhor assim, né? Porque senão eu ia me prejudicar ou alguém ia se prejudicar. E o que você às vezes não entende é que o ego ele se aproveita de momentos em que você deixa de exercer a sua escolha. Embora, como alma reencarnada, a escolha seja sempre sua. Então, as suas escolhas, a cada momento, elas vão sempre mostrar o que é que você quer para a sua vida. Então, às vezes, você tem que perceber que o ego está te sabotando, te atrapalhando, te atrasando, e não escolher com o ego,
Escolher como alma, escolher como ser reencarnado, consciente da sua função, do seu papel na Terra, consciente do seu tamanho no universo, né? Consciente de que não é só você que controla as circunstâncias, tá bom? E quando a gente pensa em escolhas, a gente nem sempre tem essa consciência, por incrível que pareça, né? De que as nossas escolhas estão criando o nosso caminho na vida, né? E todas as vezes que nós renunciamos a alguma coisa em favor daquilo que nós escolhemos, nós estamos revelando o nosso foco, a nossa determinação, ou seja, aparecem alternativas, mas eu tenho certeza e tenho segurança de que o meu caminho é por aqui e continuo nele, tá certo? E essas escolhas, então, elas vão construindo, como elas já construíram a nossa vida até hoje, elas continuam construindo a nossa vida no futuro, tá? É como se a sua vida fosse um carro, você fosse o motorista e as suas escolhas fossem o volante. Então você sempre acaba indo, por mais que tenha coisas dentro do seu carro, por mais que você tenha bagagem, por mais que você tenha emoções, por mais que você tenha propósito, né? Por mais que você tenha intenções, no fundo você vai para onde esse volante está te levando. Então, nós precisamos prestar um pouco de atenção nisso, tá? De prestar atenção a isso, falando em português correto. No que é que nossas escolhas estão determinando para a nossa caminhada e para o nosso futuro. E se você está num caminho que não é satisfatório, que não te faz feliz, comece a analisar quais foram as escolhas, né? Ou muitas vezes a ausência de escolha, né? A não definição de uma vontade num determinado momento que trouxe você até esse ponto, tá? Isso é muito sério e isso pode realmente revolucionar a sua forma de ver a sua vida e de viver a sua vida, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.